Meu amigo, bom dia, seja bem-vindo. É sempre um prazer ter você com a gente. Bem-vindo de volta das suas merecidas férias, né? Exatamente, cara. Tirei alguns dias ali para arrefecer os motores antes de esquentar novamente. É Mas é bom verdade, estar aqui fez contigo bem. mais uma vez. Obrigada, meu amigo. Sempre bom ter você com a gente. Bom, expectativas totais e mercado com os olhos todos voltados para o relatório de amanhã, Matheus? Sim, Carla, a maior expectativa do mercado hoje é a publicação deste novo relatório, né, o que mais balança assim, os bastidores, né, de quem está analisando, quem está à espera do mercado, quem está operando. A gente tem outros pontos grandes fundamentais, né, que dão um direcionamento de longo prazo, dão um horizonte do mercado. Porém, sem dúvida alguma, né, a semana como um todo, ela já abriu com a atenção totalmente depositada, né, a esses novos números do SDA, que vem gerando muita euforia aqui nos bastidores do mercado, viu, Carla? Matheus, eu estava trazendo aqui algumas expectativas, alguma coisa muito superficial, mas só para a gente contextualizar para a nossa audiência. E eu pude perceber que talvez a gente possa ver cortes mais profundos, mais severos no milho do que na soja? Sim, Carla, até por conta do estágio fenológico, né, que se encontra, por conta do tipo da cultura, né? Isso é muito importante ser ressaltado, né? Muitas das vezes que quando a gente vê eventualmente essas novas caras, né, que estão aparecendo no mercado, analisando, falando sobre estágio fenológico, né, mas muitas das vezes não entende a parte agronômica do que acontece em campo, né, que é coisa que o produtor rural que está do outro lado da tela agora entende muito bem, né, de que existe uma grande diferença, né, entre a fisiologia das duas culturas, né, tanto soja quanto milho. As culturas do milho, né, elas são sim mais susceptíveis, né, por fisiologia interna, por ser plantas C4, ser plantas CAN, plantas que têm altíssima capacidade de rentabilizar, de se desenvolver, né, sob condições ideais. Porém, são plantas também que têm raízes aéreas, que sentem, né, com mais agressividade alguma intempérie climática. Então, no caso do milho, né, por fisiologia, não só o estádio fenológico favorece, né, realmente uma redução mais intensa das produtividades, mas também por se tratar de uma cultura C4, uma gramínea, ela acaba sofrendo, né, ela acaba visivelmente, né, demonstrando sinais de estresse hídrico mais evidentes do que a soja, que, enfim, por natureza, né, da cultura, a soja acaba tendo, né, mais capacidade de se recuperar após, né, períodos aí curtos ou médios assim de prolongação, que, enfim, possam desenvolver ou uma seca, se recupera com chuvas. Então, sim, a cultura da soja, por mecanismo fisiológico, né, ela acaba conseguindo se desenvolver melhor se as condições se alteram, viu, Carla? Foi o que a gente observou nas últimas semanas, né? Uma alteração drástica, abrupta da climatologia, favorecendo, sim, a melhora substancial da soja. Agora, Matheus, como é que você já está esperando a reação do mercado na sequência da divulgação desses números? Qual é a sua preocupação maior e qual é o seu ponto de atenção ali, se a gente pode dizer, para esse momento positivo para os preços? O que poderia vir nos dois cenários e o que te chama mais atenção agora? Olha, Carla, o maior receio hoje da Pater, né, a nossa equipe de inteligência, hoje composta por 12 analistas, né, cada um com especialidade diferente, o maior receio é realmente que o SDA ele não mostre, né, reduções de produtividade nem perto do que o mercado espera. O mercado espera hoje uma redução de 0,7 bushels por acre, que é o equivalente a quase 8 sacas por hectare, né, convertendo, como você já disse, né, para uma maneira mais palatável, né, mais entendível para quem está do outro lado da Sim. tela, né? Então, o mercado como um todo, né, as grandes instituições de pesquisas estimam, né, uma redução do relatório do SDA de 0,8 sacas por hectare, que é o equivalente a 0,7 bushels por acre, mais ou menos. Tá? Certo. Então, o maior receio da nossa equipe de inteligência de mercado hoje é de que o SDA ele não reduza as produtividades estimadas para a soja em território norte-americano nem perto dos 0,8 sacas por hectare, os 0,7 bushels por acre. E por Uhum. que disso? Porque, Carla, quando a gente cruza, né, outros dados que o próprio USDA fomenta nas suas linhas de pesquisas, né, em especial, né, quando a gente vê uma agência específica do USDA que tem um alinhamento muito profundo com o NOAA, né, que é o
é o Centro Meteorológico, o Centro de Pesquisa Atmosférica e Meteorológica e Oceânica dos Estados Unidos, né, quando mostram os índices de saúde vegetal medidos por NDVI. Esses dados eles são fomentados pelo próprio USDA, e quando a gente cruza esses dados com os indicadores de saúde vegetal, né, que não são aqueles relatórios publicados na segunda, não são as estimativas de safra publicadas todos os meses, é um relatório à parte. Realmente, assim, é algo que ele vem para fomentar a base de inteligência de mercado do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, em construir os seus dados. Quando a gente olha para esses NDVI, esses indicadores de saúde vegetal, os patamares alcançados pelos indicadores de saúde vegetal, mesmo com a seca, que durou 46 dias ininterruptas, né, para territórios como Illinois, Iowa, Missouri, Wisconsin, foram 46 dias, cara. Foi a segunda maior seca ininterrupta da história norte-americana. Só perdeu lá para 2012, quando eles passaram por 68, quase 70 dias de seca ininterrupta. Tá? Meu Deus, sim. Então, quando a gente cruza esses dados, a gente vê que os indicadores de saúde vegetal mostram uma cultura em campo, a soja em campo, muito saudável. Uma soja que chegou a bater na última semana, na atualização da última semana, patamares recordes de NDVI, que é um indicador de saúde vegetal. O que esse indicador ele quer dizer? Quer dizer que existem plantas em campo com clorofila saudável, absorvendo luz vermelha visível, emitida pelo sol, fazendo fotossíntese. Então, mesmo, Carla, com esses 46 dias de seca, hoje, né, esses indicadores de saúde vegetal mostram uma saúde vegetal excepcional. Chegou a bater recorde na última semana, voltou a contrair agora na atualização dessa última terça-feira. Então, assim, a gente teme, né, a equipe de inteligência de mercado da Pátria teme realmente que o USDA possa não reduzir as produtividades, chegando nem perto, né, do que grande parte do mercado aguarda para essa sexta-feira, viu, Carla? E se isso acontecer, é pressão sobre os preços. Exatamente, é uma pressão, a gente volta a derrubar tudo que o mercado da soja construiu, né, em especulação, diante dessa seca norte-americana, e eu sempre ressalto esse ponto, né? Desde março, quando a gente começou a levantar essa bandeira, né, de que teríamos, né, distorções na atmosfera dos Estados Unidos, trazendo um padrão de seca, temperaturas muito mais quentes do que o normal para a cintura agrícola, né? Em março ali, quando nenhum outro participante do mercado levantava essa bandeira, e quando a gente colocou, né, a atenção no mercado, focou a nossa equipe, né, para estudar realmente essas distorções que causariam, eram chamados de loucos. Tá louco, isso aí, mais uma vez, enfim, tá fugindo do que o padrão do mercado. Naquele momento, todo mundo falava de safra muito bem, um plantio que ainda iria iniciar de maneira regular, esqueciam, né, do período de desenvolvimento vegetativo, que era quando a gente sofreu a seca e quando veio a euforia. Mas só desde março, Carla, a gente também ressalta de que, historicamente, os norte-americanos não perdem produtividade por ausência de chuvas, não na soja. O último grande caso foi 2012, a última seca, 11 anos atrás, 70 dias de seca ininterrupta em território norte-americano, o grosso, o coração do cinturão agrícola, resultado final, 6% de redução de produtividade. Então, neste ano, 11 anos depois de evolução tecnológica, de, enfim, melhoria na qualidade de semente, evolução no manejo, seria esperado um resultado tão ruim, que foi só de 6%, como foi 2012? Improvável. Então, a euforia veio, quem navegou o mercado soube usar as oportunidades do mercado que foram dadas, né? A soja em Chicago chegou a subir só no mês de junho 20% de altas Sim. que não foram repassadas aos preços em reais por saco no Brasil. Porém, aqueles que souberam usufruir das ferramentas financeiras, como os clientes Pátria, conseguiram, né, desenvolver realmente essas travas sendo oportunas no mercado. Porém, toda aquela euforia, Carla, que fomentava as altas, precificando aquela especulação sobre a seca norte-americana, ela se esvaiu. Sim. Acabou. Mas eu me lembro... Queda. Sim, eu me lembro... imagina, eu que peço. Mas eu me lembro exatamente dessas palavras. Navegar e aproveitar a euforia. Numa entrevista que você deu aqui no Bom Dia Agro, falou, olha, vamos aproveitar esse momento, porque esse cenário que você acabou de detalhar, você falou, pode acontecer exatamente o que você acabou de me descrever. E você usou essas palavras aqui no Bom Dia Agro. Então, o produtor que souber
navegar essa euforia, vai poder garantir boas oportunidades. E aí, né, Matheus? Cada um dentro da sua estratégia tem que começar a colocar em prática cada vez mais o uso dessas ferramentas financeiras, como você acabou de citar. Agora, você também pontua, Matheus, que esse repasse, a gente fala de 20% em junho, julho a gente ainda testou algumas altas, agosto tem estado bastante volátil pela expectativa do relatório. Como é que tem sido a formação dos nossos preços por aqui? Porque apesar desse repasse não vir na totalidade, eu percebo que a gente tem condições melhores, principalmente para o restante de soja 22, 23 que nós temos a comercializar no Brasil, dando algumas oportunidades melhores para o produtor, não? Exato, Carlos. Enfim, sim, aqueles que aproveitaram o que passou, perfeito, souberam sair do fundo do poço, né? Muitas das vezes o mercado ali, finalzinho de março, junho, estava cerca de 15, 20 reais abaixo do que está hoje. Então, aqueles que souberam navegar realmente o mercado conseguiram, né, sair desse fundo do poço, conseguiram pegar melhores oportunidades do mercado, se planejaram, né? E agora, de agora em diante, Carla, o mercado começa a mudar toda a equação de formação de preço. Até há cerca de 15, 20 dias atrás, o que mais fomentava as altas do mercado da soja dentro do Brasil era os ganhos em Chicago. Tá? Tudo que a gente via lá de euforia, era a cadeia a ser construída de preço aqui dentro do Brasil. No atual momento, cara, a gente começa a dar mais agora peso na equação de formação de preço, principalmente aos prêmios, que pela primeira vez a soja disponível, spot no Brasil, volta a ter prêmios positivos. Graças isso aconteceu a Deus. cerca de 10 dias atrás. Então, a gente chegou no campo negativo ali final de janeiro. Desde então, a gente não voltou a operar com a soja disponível, com os prêmios no campo positivo até agora. Então, os prêmios voltam a criar, né, a sustentação do mercado aqui interno no Brasil, juntamente com o dólar, que sai também daquela região de 4,80 abaixo, voltando ali até 2 dias atrás, a 4,90 acima, agora operando, né, muito próximo a 4,90. Então, a equação, a gente volta a ter uma soja hoje, criando raízes mais, principalmente na reconstrução dos prêmios. Por quê? Esgotamento da soja disponível comercializável. Estamos, né, chegando muito próximo ali naquele patamar onde não se torna mais fácil, né, a vida do originador de soja, se torna mais complicada, porque vai faltando soja no país. Ainda são cerca de 30, 32 milhões de toneladas de soja disponível a ser comercializado, que em termos de valores absolutos pode parecer muito. Quanto? De desculpe, Matheus? Desculpe, quanto? 30 a 32 milhões de toneladas, Carla. Tá, 30 a 32 milhões. Tá, ótimo, tá bem. O valor absoluto, ele ainda é um recorde por período. Tá? Porém, em termos percentuais, estamos adequados. A demanda é muito agressiva, Carla. Apesar de que hoje a nossa soja já tem cerca de uma semana, 10 dias, que ela se torna mais cara quando comparada à disponível em território norte-americano, para embarque a partir de final de agosto, ainda assim a gente está batendo patamares recordes de fila de embarque no nosso país. Soja que já foi vendida no passado e que está em processo de embarque agora. A gente tem ali, são 10 milhões de toneladas hoje em fila de embarque no nosso país. É um recorde para o período, tá? Quando comparado com esse mesmo período em toda a série histórica, que a nossa aqui vai até 2005, é um recorde para o período. Tá? São 10 milhões de toneladas demandadas para serem embarcadas no país nos próximos 30 dias. Isso é 150% a mais de soja demandada do que o ano passado, por mesmo período. Que loucura. E é cerca de 111% a mais do que a média dos últimos 5 anos. Certo. Então, a soja estar mais cara hoje, disponível, quando comparado com os nossos principais concorrentes norte-americanos, ele pode se tornar um fator vago quando comparado apenas à oferta disponível. Porém, em termos logísticos, a nossa soja ainda continua sendo mais barata, importada e disponível em território chinês. Quando a gente compara o preço da soja, já descontado de frete, seguro, imposto, colocado dentro do território chinês, a nossa soja continua sendo ainda mais barata do que a soja norte-americana. Então, os chineses ainda possuem uma demanda remanescente pelo nosso produto. É claro que o grande volume, né, ele vai ser atendido agora, de agora em diante, pela soja norte-americana, normal. A gente ainda só tem 32 milhões de toneladas a serem vendidas, que compete também com o mercado interno. Porém, a demanda ainda por nossa soja, para o atual período, para essa época sazonal, mês de agosto, continua sendo recorde, Carla. Matheus, como é que isso, como é que a gente avalia isso
para a formação do preço? Porque até esse momento a gente falava desse volume todo de soja, soja, é soja, é soja. Embora a gente tenha ainda esse volume todo, a gente ainda está muito demandado, mas naturalmente que parte desse line-up recorde é de negócios já efetuados. Como é Exato. que está a demanda para novos negócios e esses preços que hoje estão dando oportunidades melhores podem continuar? Olha, Carla, é natural de agora em diante que a indústria interna domine, né, a formação de preço. Por quê? O grande consumidor começa a migrar as suas novas compras ao território norte-americano, por disponibilidade. Como eu disse, são 30 milhões de toneladas, que em valores absolutos pode parecer muito, só que em termos percentuais, descontado de demanda, a gente está razoável, a gente até, enfim, já está em processo, em termos percentuais, de esgotar a nossa soja quando comparado com média. Tá? Então, é natural que agora a indústria, né, comporte grande parte da precificação interna do país, porém, o produtor rural tem que ficar muito atento de agora em diante, né, que as oportunidades que o mercado está dando no atual momento, elas são oportunidades interessantes diante de um relatório que ainda não foi publicado. A publicação desse relatório amanhã, Carla, trazendo uma redução aquém do que o mercado espera, né, uma redução modesta, pouco significante na produtividade de soja, ela vai disparar um baixismo significante aos preços da soja internacionais, que apesar dos prêmios positivos aqui no Brasil, soja disponível hoje spot tendo prêmio de 60 centos acima, é uma soja que vai respingar sangue sim, vai respingar esse baixismo, caso esse relatório dos Estados Unidos, né, se torne ali decepcionante ao mercado. Então tenha muito cuidado, aqueles que estão nos assistindo, né, que o relatório de manhã ele pode se tornar uma zebra pouco agradável de ser engolida, viu, Carla? E se o USDA se dispõe a trazer uma zebra para o mercado, não é uma zebrinha, né, Matheus? Ele Exato. traz uma bela de uma zebra. Exato. E, assim, Né? A gente sabe como é que é. Desde julho, Carla, os relatórios do USDA eles se tornam muito mais voláteis, né? Até junho ali, os relatórios eles trazem, primeiro, poucas alterações, né? Porém, a partir de julho, né, que é quando o USDA, ao final de junho, traz aquele relatório trimestral de ajuste de área, e a partir de julho começa também a trazer reajuste de produtividade. Agosto agora são as primeiras pesquisas via telefone, tá? Talvez boa parte das pessoas que estão, enfim, fomentando a informação, talvez não possam também compreender essa metodologia norte-americana, né, de levantamento. No atual momento, né, o USDA faz as investigações via telefone. Eles basicamente ligam para produtores rurais, né, perguntando em todo o território norte-americano como estão as lavouras. Né? É uma pesquisa bem qualitativa, não é quantitativa. A partir de setembro, o USDA começa a fazer o levantamento de campo, que é ir a campo, contar entre nós, contar peso de mil semente, para fazer comparação com base estatística. Então, nesse momento também tem esse feeling, tem esse sentimento, né, apurado por pesquisas, né, qualitativas com produtores rurais distribuídos por todo o cinturão. Então, nesse momento também, Carla, vale entender de que o SDA ele se torna muito reativo. O mercado se torna muito reativo desde julho, com qualquer oscilação, né, qualquer alteração dos relatórios do SDA. Agora, Matheus, tudo que pode acontecer a partir de amanhã com a divulgação desse relatório, ele tem um peso muito maior e mais efetivo para a formação dos preços da nossa soja 23, 24 também. Para essa soja, a gente já tem prêmios negativos, por exemplo? Exato, é. O único prêmio hoje positivo ao Brasil é o prêmio Spot, imediato, embarque imediato, que é pouco negociado no atual momento, juntamente com o prêmio a partir de setembro. Tá? Prêmio agosto, setembro, campo positivo. A partir dali, a gente volta novamente a precificar prêmio no campo negativo aqui para as ofertas brasileiras. Então, muito cuidado, não só com a disponível, também com a 24. Como eu sempre ressaltei, né, desde que a gente começou a falar aqui, Carla, de safra 23, 24, do produtor rural do outro lado da tela, de incitar aquele instinto de sobrevivência. Tá? A gente tem um mercado no horizonte, Carla, muito turbulento, né? Muito ofuscado, começando por toda a crise política que o Brasil sofreu ali desde outubro do ano passado, né? Distorceu bastante como quem está fora do Brasil enxergava o nosso país. Agora a gente tem toda essa distorção fundamental também, trazendo muita insegurança no horizonte do mercado da soja. Então, muito cuidado, realmente, não só para a soja disponível, quanto para a soja 24, viu, Carla? Matheus, o que a gente tem visto de caminhar de negócios e estratégias do produtor? Ele tem estado mais consistente?
em fazer esses negócios, justamente diante desse cenário de prêmios negativos, um dólar volátil, Chicago que também está volátil, e depois do relatório, a gente pode ver o motorzinho pegar um pouco mais de tração. Isso, o relatório for altíssimo? Carla, as negociações estão lentas, né? Algo semelhante ao que passamos, né, na última safra, a 22, 23, né? Chegamos em 23 com um volume imenso de soja disponível, não comercializada. O mesmo cenário vem se desenhando por agora, tá bom? Os produtores estão realmente mais aversos, né, em avançar com as vendas, e eu entendo todo o outro lado, né? Corre também na minha via sangue de produtor rural, né? Muito diferente também das vias tradicionais, assim, eu me enquadro também como produtor rural, família toda, pais, enfim, avós, tios, padrinhos. Então, eu entendo toda essa psicologia do produtor em não avançar com as vendas aceleradas, né, por conta do estreitamento da margem. O produtor rural, ele está vendo a margem comprimida, ele vê que, apesar de fertilizantes ter dado tréguas nos preços, caíram, quem aproveitou, uma maravilha, né? Os preços de fertilizantes já estão em processo de reconstrução, químicos também, alguns químicos, em especial herbicidas, né, caíram, fungicidas nem tanto, tá? Inseticidas também, alguns estão ainda com preços extremamente elevados. Então, o custo total de produção projetado para esse ano ele está ainda elevado. Não é só porque a gente teve queda no fertilizante que a conta melhorou para o produtor rural. Ela desafogou. Então, o produtor rural ele ainda se sente, né, muito apertado, ele se sente ainda muito afogado quando vê uma margem projetada muito apertada. Então, que acaba desestimulando realmente o avanço das vendas. Eu só, enfim, alertaria muita cautela aqueles que nos assistem. Eu vejo, assim, isso, como eu já disse, eu já sinto isso na pele, eu vejo que a corda está apertada aqui no pescoço. O que a gente tem que fazer agora é passar o dedinho nele e tentar tomar aquele fôlego, né? Então, a safra 23, 24, ela não é aquela safra para tomar riscos, né? É uma safra para fazer realmente de maneira mais justa, mas com mais, vamos dizer, com mais cautela, assim dizendo, nessas recomendações de venda, viu, Carla? Mas, Matheus, é uma safra que ainda vai dar margem para o produtor? Margens apertadas, viu, Carla? Certo, tá. Mas não tem regiões do Brasil, por exemplo, onde a gente está empatando a conta ou onde os custos de produção não estão sendo cobertos, por exemplo, como é o caso do milho já? Tem sim, regiões como a gente tem no caso do Mato Grosso e Rondônia, onde, em especial, custos de arrendamento ainda não caíram com agressividade. Certo. Quando a gente faz o comparativo dos produtores que pagam arrendamento, que é a vasta maioria do Brasil, né? Hoje mais de 2/3 da base produtiva do nosso país, ela produz sobre terras de arrendamento. Então, em especial Mato Grosso e Rondônia, que são hoje, em termos de preços, né, as piores praças do Brasil em termos de preço, né, são os menores valores de soja hoje do país, estão dentro desses dois territórios, né, por conta da logística, da problematização ali do escoamento da soja. Nessas regiões, e pagando arrendamentos que ainda não se reajustaram à nova realidade da soja, realmente a conta está próxima ao negativo, cara. Então, infelizmente, enfim, entendendo essa mecânica, a gente acaba, né, pressupondo entender realmente por que o produtor não está avançando com as vendas. Porque quando faz a conta e põe na ponta da caneta, infelizmente ela não está fechando. A gente consegue trazer uma média de preços que a gente está sentindo, tanto para a soja 22, 23, quanto para 23, 24, para a gente dar uma base aqui para a nossa audiência, Matheus? Sim, hoje dentro do estado do Mato Grosso e dentro da Rondônia, a gente tem soja 23, 24 cotada aí na região dos 90 até R$105 por saca, Carla. Então, aqueles produtores que estão em regiões mais abafadas pela logística, né, e especialmente ali na região noroeste do Mato Grosso, onde os canais de escoamento eles se tornam muito dificultosos, né, ou atravessa toda a Rondônia para chegar em Porto Velho, ou ele vai, enfim, descer até Sorriso, depois subir novamente até BR-163, para subir até Santarém, Miritituba. Essas regiões, né, por precificação de logística, é a pior região de preço hoje dentro do nosso Brasil, né, que são regiões que realmente já precificam a safra 23 e 24 abaixo dos R$100 por saco. Matheus, a gente vai acompanhar. Eu te agradeço demais por estar conosco nesse dia de véspera de relatório do USDA para nos trazer essas sinalizações, mostrar para o produtor que tem oportunidades aí que podem ser capturadas e ter
ao lado, né, dele, profissionais como vocês, por exemplo, da Pátria, já é meio caminho andado, já sai na frente. Então, obrigada pelas orientações, principalmente, eu agradeço pelas informações também, mas principalmente pelas orientações que você traz ao produtor, como sempre nas suas entrevistas. Você sabe, meu amigo, Bom Dia Agronegócio, Notícias Agrícolas, sempre de portas abertas para você e para todo o time da Pátria. Muito obrigada. Eu que agradeço sempre o espaço, Carla. É um prazerão estar conversando aí com um canal que comunica com tantos produtores no país.